dia! Hoje é sábado e os sábados são especiais, porque é o dia que eu posso entrar na sua casa para falarmos de arquitetura e design de interiores. Hoje o Meu Aconchego vai te apresentar como os revestimentos de piscina, eles podem dar todo glamour ao ambiente, principalmente para quem tem uma área externa maravilhosa. A gente tentou remeter aqui nessa casa a um pátio de uma casa italiana, né? Porque o proprietário da casa é italiano, então as casas italianas tinham as piscinas de mármore. E na hora que foi apresentada a Snake, que é uma pedra maravilhosa, caiu como uma luva. Então a piscina, e ele adorou a ideia e comprou a ideia. Vamos também continuar um bate-papo super especial sobre os lagos ornamentais. O lago, ele consegue trazer para perto das pessoas a natureza. A água, ela vai muito além de ser somente um espaço onde as pessoas vão poder tomar banho, mas ela traz vários significados. Dormir em berço esplêndido, vamos também esclarecer as dúvidas sobre os tecidos, principalmente dos lençóis. Olha, tem tanta coisa no mercado que se a gente realmente não esclarecer, as pessoas se perdem e acabam gastando dinheiro à toa. O Projetando Sua Casa, mais uma vez, lhe traz a oportunidade de visitar a Casa Conceito, em um ambiente cheio de personalidade quando nós falamos de um espaço projetado com elementos da terra. A história de Salvador se remete tudo a esse bairro, a essa região, né? E eu pensei, por que não trazer as raízes da gente? Trazendo a história de Salvador, está aqui dentro do bairro de Santo Antônio, trazer minha história para aqui para dentro, trazer o que eu gosto para aqui para dentro. Então vamos começar? Roda a vinheta, diretor! E para você que curte decoração, Meu Aconchego não está no ar só aqui na tela da Band, está também nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego Bahia, e no nosso Instagram, Meu Aconchego Bahia. Vamos agora entender um pouco mais sobre revestimentos diferenciados para piscinas. As pedras para piscina são elementos importantes para quem possui uma área como essa. E a sua escolha depende de vários fatores, principalmente de estilo, não é, Emerson? Claro que sim. A escolha é muito importante para personalizar o ambiente, personalizar o cliente e deixar sempre o espaço mais agradável, né? No caso dessa piscina, por exemplo, a gente buscava uma pedra normal e de repente a gente chegou na loja e encontrou uma pedra maravilhosa, diferente, que muda de cor conforme a água, né? Que ela pega a umidade e ela fica mais escura, mais bonita. Então, se vocês perceberem, a parte que está submersa tem uma tonalidade um pouco mais escura, porque é essa a diferença da água que faz esse movimento, né? E a gente tentou remeter aqui nessa casa a um pátio de uma casa italiana, né? Porque o proprietário da casa é italiano, então as casas italianas tinham as piscinas de mármore. E na hora que foi apresentada a Snake, que é uma pedra maravilhosa, caiu como uma luva. Então a piscina, e ele adorou a ideia e comprou a ideia. É uma pedra super diferente, e essa relação entre profissional, projeto e lojista, fornecedor é muito legal, porque são tendências novas todos os dias, não é? Que são nos apresentados quando a gente vai fazer essa especificação. Sim, claro. Na hora que a gente estava na loja, André chegou e mostrou pra gente, olha a novidade que a gente tem. E a gente logo foi de cara, né? Diga aí, Deco, sobre a pedra. Fala sobre a pedra. Foi uma escolha certa, a gente pode chamar, porque, como você falou, Emerson, o cliente veio com a ideia de botar uma cerâmica. Então, assim, a cerâmica ela transmite um tom mais frio, né, para a piscina. E quando a gente mostrou a pedra e ela seca, ela fica um pouco sem a cor. Quando você molha, a gente pulverizou ela, assim, então ela chamou. Então, assim, aí você vê como é a emoção no momento que você está apresentando um produto, faz a diferença, né? Então, assim, é um produto 10x10, então são pedras distintas, né? Ela nunca vai estar aquela coisa estática, parada, ela sempre vai estar em movimento, né? E como vocês podem ver também, na Baía de Todos os Santos, uma pedra com uma característica com os veios verde, meio escura, marcante, né? Ficou bem interessante, né? A borda a gente fez um detalhamento também boleado, usamos um produto para ela estar sempre também acesa, né? Sempre com aquela cor dela realçando, vibrante, viva. Então, assim, ficou um espetáculo, né? É o que eu falo, é um pátio de uma casa italiana. E você adora cores. Uma casa romana, uma casa não é italiana, romana, né? São os pátios romanos, né? Os banhos romanos.
Deco, aproveitando sua presença especial aqui no meu aconchego, muito bom. Fala um pouco sobre essas esculturas. Prazer enorme estar aqui, né, Bruna? Primeira vez. E assim, as esculturas assim, é um marco na nosso negócio agora, porque a gente vem apresentando, inclusive nas cubas esculpidas, né, aquele material que a gente consegue trabalhar na forma orgânica, consegue fazer o que o arquiteto desenha, a gente consegue produzir. Então, a escultura ela veio para agregar e personalizar mais os projetos, né? Como está aqui nesse ambiente que a gente colocou. Você pode... Vocês fizeram um desenho próprio, não é? Desenho Sim. próprio. Imagine, Bruna, a gente conseguir personalizar uma escultura para uma localização dessa, uma ponta que eu precisava de uma escultura vertical, de repente encontro a escultura pronta ou peço para fazer. Isso é maravilhoso. Nossa, dá um up no nosso projeto, não é não? Claro. E o Uma pedra cliente? uma pedra maciça que está em média de uns 500 quilos. E vocês vão fazer isso em série, não é Em isso? série. Tipo, Mas- você vai querer tá decorando, tá fazendo um apartamento, ó, Deco, eu quero uma peça assim, desse formato, com esse desenho, com esse design, você consegue fazer? Aí eu vou estudar a proposta e aí vou te passar todo como é que é feito, todo o processo em Ótimo. 30, 40 dias. Ou seja, cada profissional vai poder, Vai poder. desenhar, criar sua obra de arte para vocês poderem Isso, fazer a isso, execução dessa Isso, tudo dessa em pedra peça. natural. Tudo em pedra bacana, natural. Muito bom isso. Olha, valoriza ainda mais os nossos projetos e aqui nesse espaço maravilhoso que nós estamos. Emerson, eu agradeço demais você abrir aqui, né? Eu agradeço. Eu que O agradeço espaço. sua presença de novo aqui, o seu aconchego aqui. Lindo, lindo, linda. E você ainda colocou a piscina de borda infinita, com um vidro maravilhoso, fazendo realmente esse aspecto assim mais imponente para a peça. O vidro dá uma imponência, né? Fica bem mais bonita a piscina. E quando ela está caindo a água, a sensação de borda infinita é fantástica, né? E a vista de fora para dentro e de dentro para fora são absolutamente diferentes e é um up que você dá no ambiente, né? O pensamento, fala para mim um pouco a respeito da criação, do conceito na hora de você desenvolver a piscina, né? Porque tem o estudo do mar, né? Da direção do mar, tem a localização no layout. A gente está numa piscina, numa varanda praticamente de um apartamento, né? Apesar de ser térreo que parecia uma casa, mas é uma varanda. Então eu precisava agregar a piscina ao ambiente, que é uma varanda gourmet, uma sala de estar, ao mar. Então eu abri toda a varanda com a lateral de vidro para fora e a gente tem toda a comunicação da parte externa com a interna, com a ambientação, está toda agregada. Foi um projeto bem pensadinho. Foi bem interessante pra gente o resultado. Muito bacana, muito bom ter vocês dois aqui. É bom também falar para vocês que estão em casa a importância de empresas que possam trazer essa personalização para o projeto do arquiteto, mas também para você que é o consumidor final. Não é isso? Empresas que têm um total respeito ao nosso trabalho, não é, Sim, Emerson? é muito importante. E que pode oferecer o melhor de produto para vocês. Muito obrigado, Obrigado Deco. a você, Bruno. Obrigado, Aconchego. Fica aí vocês ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Meu aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Bellier Comfort. A evolução da boutique de colchões. Venha viver esta experiência. Têxtil Tecidos. Vem colorir a vida. Simples assim. Ogunjá. Há mais de 35 anos construindo sonhos. Lá na Varanda. Seu estúdio de paisagismo. Se conecte à natureza. Fonseca Shopping. Você sempre à frente. Estamos de volta! No nosso quadro sobre paisagismo, vamos entender um pouco mais sobre lagos ornamentais. Todos os meses nós estamos aqui falando sobre paisagismo.
E no nosso último tema, falando sobre o uso da água no paisagismo, as pessoas interagiram muito, muitas curiosidades através das redes sociais, do nosso canal do YouTube. Então, nada melhor do que estar aqui novamente com o Brandão para falar um pouco mais sobre o assunto. E especificamente respondendo logo uma pergunta minha, né? O porquê que as grandes construtoras elas estão interagindo muito com o paisagismo dentro dos seus projetos, trazendo os lagos ornamentais? Porque entenderam que é vida, Bruna. Entenderam que o lago ele consegue trazer para perto das pessoas a natureza. A água ela vai muito além de ser somente um espaço onde as pessoas vão poder tomar banho, mas ela traz vários significados. Ela traz, inclusive, muita riqueza e proximidade com a natureza. Permite que as pessoas... Imaginem só, uma criança numa piscina convencional, ela já passa horas lá dentro, não é isso? É verdade. Agora imagine os seus filhos dentro de uma piscina com peixinhos, com plantas. Então, assim, ninguém tira uma criança lá de dentro. E é isso que as pessoas querem. Esse período que a gente teve, né, um período difícil, vamos dizer assim, fez com que as pessoas se aproximassem cada vez mais da natureza. E essa tendência, ela veio para ficar. São projetos audaciosos, são grandes lagos ornamentais. Não estamos falando de proporções pequenas. Inicialmente a gente começou com lagos pequenos, embaixo da escada, por exemplo, em escada. Se você não colocar nada, vira um porta-treco. Então, nada melhor do que você fazer um jardim que tem um lago com um sonzinho de um barulhinho de água que relaxa. Né, que é então, assim, a gente começou fazendo lagos menores, sendo que à medida que as pessoas foram solicitando, a gente foi aumentando esse tamanho. E o que nos limitava antes era você conseguir fazer um lago muito grande, se gastava muita energia para poder fazer isso. Hoje nós temos tecnologia para poder fazer lagos do tamanho que você imaginar. 10 mil metros quadrados, atender um resort, atender um condomínio muito grande. Hoje nós podemos dizer que o que nos limita é a capacidade que o solo tem em fazer a reposição de água. Porque em média você tem de 3 a 5 litros de água de reposição pela evaporação. Assim como, da mesma forma que o seu gramado, ele vai evaporar de 3 a 5 litros, dependendo da época do ano, a lâmina de água vai evaporar. E se você fizer uma lâmina de água muito grande, isso pode fazer com que o solo não tenha condições de repor essa água. Então, hoje, o nosso limitador seria o tamanho desse lago de acordo com a questão do quanto a água, aquele lugar permite ter água. E aí você fala assim, poxa, mas estamos aqui, um exemplo, no litoral, abundância de água, sem problema. Mas e se eu estiver em Brasília? Se eu estiver num lugar onde não tenha tanta água? E aí como é que a gente faz? Aí a gente fica limitado àquele lugar. Dá para poder fazer um lago muito grande, mas a gente tem que se ater a essas questões, né? E como é que vai ser a reposição de água? A proporção, Brandão, quando nós estamos fazendo o projeto, né, elaborando o projeto, é tudo pensado, as circulações, né, os espaços, mas a proporção do lago para atender todas as especificações que ele demanda é um auxílio da empresa de paisagismo. Exatamente. O equipamento, o lago interativo, ele é muito interessante porque, assim, por exemplo, se você for fazer um campo de golfe numa área bem grande, quantas pessoas vão interagir com aquele espaço? Né? Qual é a quantidade de pessoas que interagem com o campo de golfe? Se você fizer um exemplo, uma área como se fosse várias quadras, quantas pessoas interagem com aquele espaço? Quando você faz uma piscina natural, você tem uma média de que para cada uma pessoa que está dentro da água, como uma piscina convencional também, você vai ter o quê? 4 para fora. Então as pessoas estão no clube curtindo. Então quando você traz a água para esses espaços, você consegue trazer muito mais pessoas para interagirem com aquele espaço. Consequentemente, você consegue entreter muito mais hóspedes, você consegue fazer com que condomínios, as pessoas interajam muito mais com o espaço outdoor, né? E é isso que as pessoas querem, atrativos que tenham a ver com a natureza, que inclua a família e que permitam as pessoas estarem próximas da natureza. Brandão, e quando a gente fala de condomínios verticalizados, porque toda cidade grande, né, ela tende a isso, o que a gente tem como proposta? A gente tem aqui um exemplo, a Civil Engenharia e a Gran, que estão inovando, né, trazendo o Cedro do Horto, que é um condomínio, inclusive pela Mais & Co, né, Thiago Martins e Caio Bandeira,
E eles estão justamente inovando com o Lake Park. Então esse mercado, ele vai além dos condomínios horizontalizados e os spas dos grandes resorts. Hoje as construtoras entenderam que isso é inovação. Você conseguir, imagine, você pegar um local que é como se fosse... Antigamente, para poder você construir, você ia atrás de um lugar onde tinha um atrativo que era a água, né? Esses lugares, você já tem um metro quadrado mais caro e já praticamente todos os lugares estão ocupados. Então, hoje a construtora entende que ela pode investir em um lugar mais afastado, com um custo mais baixo, fazer um empreendimento e trazer a água para poder valorizar o espaço. Com isso, ela tem mais rentabilidade, ela atende melhor o consumidor e ela consegue ir exatamente onde as outras não estão conseguindo fazer, que é justamente inovar, trazendo a natureza para dentro dos espaços, atendendo as pessoas. Eu entendo que cada vez mais as construtoras estão tentando deixar de vender metro quadrado e tentando olhar para dentro das pessoas, atender pessoas, trazer inovação para o mercado imobiliário. E é isso que a gente se dedica. Trazer experiências, né? Trazer experiências. As pessoas querem viver experiências. Elas querem ter no Horto Florestal, elas querem ter em qualquer local dentro da cidade o destino paradisíaco deles. Eles querem ter no quintal de casa a Chapada Diamantina, eles querem estar no quintal de casa como se estivesse na Pratinha, como se estivesse no Pantanal. Isso tudo dentro de casa. E isso hoje é possível. Desejo de consumo de todo mundo. Brandão, muito obrigado por esse bate-papo aqui, muito legal, cheio de instrução para quem está em casa, principalmente vocês que estão curtindo aí o Meu Aconchego. Continua nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Meu Aconchego Bahia, no nosso canal do YouTube. Fica aí ligadinho que no próximo bloco estamos aqui te aguardando. Para você que ama a natureza, há quem sinta paz em ser abraçado por ela. Nós, da Lá na Varanda, temos a missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas ao reconectá-las com a natureza. Lá na Varanda, projetos de paisagismo, consultoria verde, jardins verticais, lagos ornamentais e piscinas naturais. Leve a natureza para seu aconchego. Acesse lanavaranda.com.br e fale com um dos nossos consultores. Meu Aconchego. Oferecimento MSC Construções, sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox, criando espaços únicos, ambientes memoráveis. Voltamos! E quem não gosta de dormir bem em um lençol macio, vamos entender um pouco mais da qualidade dos tecidos. Todo mundo quer dormir muito bem, não é? Mas para ter um sono gostoso, nada melhor do que um lençol muito bom. E para isso, explica um pouquinho pra gente, Simone. Olha, tem tanta coisa no mercado que se a gente realmente não esclarecer, as pessoas se perdem e acabam gastando dinheiro à toa. Vamos começar falando sobre percal. Toda vez que você fala de um lençol bom, de qualidade, você procura saber se ele é percal. Percal é quando a trama que faz o tecido tem no mínimo 180 fios por polegada quadrada. Então, se você pegar um quadradinho de 2,5 cm por 2,5 cm e olhar no microscópio, ele tem que ter no mínimo ali 180 fios para ele ser chamado de percal. Só que qual é o normal, qual é o ideal, qual é o correto quando você tem um percal 100% algodão? E hoje você tem uma enxurrada de ofertas de lençóis percal, principalmente nas redes sociais, só que quando você vai lá olhar na descrição, 100% poliéster ou percal misto, que ele tem algodão e tem poliéster, e só depois de um ano, com algumas lavagens, você vai perceber, por que o meu percal encheu de bolinha? Por que ele esquenta em vez de ele ser aquele geladinho? Então, isso é muito importante. Percal de qualidade. Você quer ter aquele sono maravilhoso, 100% algodão. Aqui a gente só trabalha com 100% algodão, porque quanto mais você lava, mais macio ele vai ficar. E também quanto mais fios tem, eu tenho opções de tecido com até 1000 fios por polegada quadrada. Então, quanto mais fios, mais resistente o tecido fica, mais aquela sensação, como eu falei, de geladinho, porque o tecido está mais firme, está mais trançado.
Então vai durar muito mais tempo. Um percal 1000 fios, você passa para sua filha, você passa para sua neta, é fantástico. O que mais você tem de dica, você que é expert assim, em tecido, quando a gente fala de dormir bem e de ter lençóis maravilhosos e com essas tramas? É muito bom você explicar essa parte técnica, porque nem todo mundo conhece, para poder entender como comprar um lençol de qualidade. Ouve-se muito falar em algodão egípcio. Algodão egípcio são fibras feitas a partir de um algodão mais longo. Então eu tenho menos emendas. Quando tem alguns termos técnicos, como por exemplo um tecido calandrado. O tecido calandrado é como se ele passasse rapidamente pelo forno e ele queimasse todas as pontinhas soltas. Então se o seu tecido é calandrado, ele nunca vai fazer bolinha, ele é muito mais agradável. Realmente os melhores hotéis que a gente se hospeda, quando você vê que você pula na cama e parece que ela está te abraçando, pode ter certeza que é um percal e calandrado. Então, e a gente sempre fica com vontade de levar para casa, né? Isso é verdade. Quando a gente dorme em um lençol muito gostoso, em um travesseiro muito bom, principalmente nos hotéis. E não vai dar bolinha de jeito nenhum se ele for 100% algodão. E 100% algodão também tem uma variedade de cores, principalmente umas cores pastéis, que são neutros. O ambiente do quarto a gente faz sempre num tom mais relaxante, mais aconchegante, mais acolhedor. É complicado você trabalhar com tons muito intensos, como por exemplo vermelho ou laranja, que em vez de te relaxar, vai te deixar mais animado, vai te deixar mais agitado, não é? Exatamente. Então, os tons mais claros envolvendo roupa de cama, você quer dar uma pincelada, vai fazer uma festa, quer dar uma pincelada de cor, a gente pode colocar umas baguetes estampadas ou num tom que quebre um pouco a atmosfera mais tranquila. Mas roupa de cama, olha, depois daquele dia de trabalho pesado, você toma um banho e tem aquela cama que te abraça, você acorda pronto para qualquer desafio no dia seguinte. E é um tecido que vai em tudo, no lençol de elástico, nas fronhas também. Sim, no lençol de cima para você cobrir. E a gente também já está confeccionando colchas matelaçadas, todas com detalhe, também no percal. Porque quanto mais algodão você estiver próximo de você, mais agradável vai ser a experiência. É muito fácil você conhecer quando é um percal, principalmente quando você está com ar-condicionado e você desliga e o seu lençol continua geladinho. Às vezes você vai perceber que se o percal é 100% poliéster, em vez de você sentir frescor, você sente calor. É muito ruim, realmente. Toque, né? O toque e as bolinhas que vão vindo quanto mais você lava, e ele vai te trazer calor em vez de frescor. Claro que a qualidade vem de quanto mais fios você tiver num tecido, mas é interessante você ver como os tecidos são tramados. As fábricas que hoje vendem roupa de cama de melhor qualidade tem um jeito de tramar, quanto mais fios melhor, que o algodão chega a ganhar um brilho acetinado. Ele fica muito elegante. Você olha na cama e às vezes até parece que é seda, mas não é. É um jeito de você tramar que remete a um efeito cetim, deixando o algodão sedoso e muito, muito macio. Olha, gente, quanta dica boa, quanto é bom bater esse papo aqui com Simone, que é expert em tecido. Obrigada. Obrigada. Agradeço a vocês que estão em casa. Fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Agora que todo mundo está cada vez mais dentro de casa, precisamos de uma mudança. Chegou a hora de você renovar seu lar. A Textil Tecidos pode contribuir nesse novo momento na sua vida. Temos um mix incrível de estampas, cores e texturas para inovar com seu estilo. Pensou em tecidos, roupa de cama, almofadas, papéis de parede, cortinas e persianas? Vem pra Textil. Textil Tecidos, Alameda das Espatódias, 161. Se liga em nossas redes sociais e confira nossas novidades. Textil, vem colorir a vida. Simples assim. Meu Aconchego. Oferecimento Eviva. Exclusividade na essência. Sofisticação, pontualidade, tecnologia e tradição. Dona Resolve. A solução perfeita em limpeza e facilidades para seu imóvel. Breton. Sua melhor opção em imobiliário design em Salvador. Home Vidros. Sua casa com mais transparência. Estamos de volta. Você vai agora comigo a uma visita especial à Casas Conceito, uma mostra de decoração onde tem ambientes diferenciados e com certeza com muitas dicas e tendências. Raízes, um nome original
e cheio de identidade, de personalidade, uma escolha perfeita para esse ambiente. Essa inspiração de raízes, a história de Salvador se remete tudo a esse bairro, a essa região, né? E eu pensei, por que não trazer as raízes da gente, trazendo a história de Salvador, está aqui dentro do bairro de Santo Antônio, trazer minha história para aqui para dentro, trazer o que eu gosto para aqui para dentro. Era o conceito, é o conceito que eu estou trazendo para essa mostra esse ano, é o conceito que eu estou trazendo para o nosso projeto esse ano aqui. E não podia faltar o Santo Antônio, né? Minha raiz, né? Eu sou devoto de Santo Antônio muito, muito, muito. Eu devo isso à minha mãe. Eu tenho um carinho tão grande por esse santo, uma devoção tão grande, um agradecimento tão grande por tudo que acontece comigo, porque ele nunca falhou comigo. E assim, quando eu quero alguma coisa, quando eu peço alguma coisa, ele atende. Então, eu fico meio emocionado quando eu falo dele. Tá vendo, amigo? Forte, marcante na sua vida e que através da mostra de decoração, que é um espaço diferente, né? A gente não faz para um cliente, mas a gente faz para o público, tendo um pouco de nós, você pode trazer aqui elementos que realmente identificam você, né? O bom da mostra de decoração é que a gente faz começo, meio e fim da forma que a gente pensa, da forma que a gente quer que chegue na casa do cliente, e não é isso que acontece todos os dias com a gente. Então, essa amostra, eu faço questão de fazer para poder mostrar às pessoas como é nosso projeto do começo, meio e fim. E também tem a possibilidade de mostrar para o público que não vai na casa dos nossos clientes, que não frequentam os ambientes que a gente faz, como é o clima, como é o cheiro do local, como é que a gente quer que essa pessoa seja acolhida. E é isso que a gente faz aqui. Maravilhoso o seu espaço. Bem notório que você trouxe realmente elementos da natureza e que trazem a raiz de fato. Você trouxe a madeira, trouxe os tons amadeirados, trouxe os bonequinhos de cerâmica. Eu sempre quero valorizar a cultura local. Esses vasinhos de cerâmica é de um artesã daqui, Selma Calheiras, do interior da Bahia, que ela tem um trabalho lindo, é um trabalho onde ele envolve toda a população da cidade dela, que tem a queima desses bonecos. É um evento cultural, na realidade, que ela agrega a cidade e a região que ela trabalha. E esses bonequinhos brancos que eu trouxe para o ambiente é justamente esse trabalho local. Eu tenho peça aqui de Osmundo Teixeira, Santo Antônio de Osmundo Teixeira, também que é outro santeiro. Tenho peça da região de cerâmica aqui, junto da ilha de Taparica. Então a gente trouxe muita gente local para poder estar aqui dentro. Ou seja, você garimpou peças que possam realmente traduzir o que você está querendo passar. É porque as pessoas menosprezam um pouco o artesanato. E a gente quer valorizar o artesanato e dizer que ele é chique, sim, que ele pode sim, é sofisticado, que ele pode estar inserido num ambiente mais refinado e, além de tudo, agregar esse valor nossa raiz, né? Nossa cultura aqui dentro do espaço. Rogério, além de sua amiga, eu te admiro muito por essa sinceridade, por essa humildade e por você realmente querer retratar sentimentos. E você passa muito disso nos seus projetos. Eu gosto muito de abraçar as pessoas. Durante esse período que a gente passou, que eu não gosto nem de falar nome, porque não vale a pena, já foi. A coisa que eu mais sentia falta era de abraçar as pessoas. E é isso que eu quero nos meus projetos, é abraçar as pessoas. Fazer com que as pessoas se sintam acarinhadas, sejam cheiradas, beijadas dentro do meu projeto. Obrigada, Roger, por estar mais uma vez aqui comigo no Meu Aconchego. É um prazer estar junto com você, Bruna, nesse programa bom, maravilhoso, que mostra o nosso trabalho, o trabalho da Bahia, nossa região. E venham ver a Casa desse Conceito, está maravilhosa, vale muito a pena. Fica até o final de outubro, não é isso, Final, Roger? dia 30 de outubro, a gente está aqui. Então não percam a oportunidade. Meu Aconchego de hoje fica por aqui, mas não se esquece, acesse o nosso canal do YouTube, se inscreve, toca no sininho para receber as nossas notificações. Nos acompanha também no nosso Instagram,
Meu Aconchego Bahia. Lá você vai achar várias dicas e muita coisa bacana. Te aguardo aqui no próximo sábado às 10h30 da manhã na tela da Band com Meu Aconchego. Beijo grande, excelente final de semana, que Deus te abençoe.